Boa noite. Boa noite, 29 de junho. Hoje é dia de São Pedro. Estamos em mais uma live aqui do Sechá. Hoje vamos falar do e-book. Boa noite, Sanzinha. Boa noite, Laís. Bem, hoje eu não estou esperando ninguém, né? Hoje, né, a gente vai estar conversando, eu com vocês, e vamos falar principalmente, né, do nosso e-book. Vamos lá. Olá, professora Nair, tudo bom? Minha primeira professora entrando. Boa noite pro... Bem, como vocês sabem, há mais ou menos 2 semanas o Sechá lançou seu primeiro e-book, né? O e-book, né, 2021, né? E a gente já teve aí quase, né, 1000 pessoas que baixaram o nosso e-book, né? A gente sabe inclusive, né, que muitas delas às vezes acabam passando, né, o PDF para outra pessoa, mas é muito importante que vocês baixem, né? Não custa nada. No site do Sechá tem lá na parte superior, você já vai ver um banner ali, uma faixinha, né? Boa noite, doutora Cintia, onde vai estar explicando como baixar o e-book. E para esse e-book, né, conseguir nascer, para ele ter aí um formato, né, a gente precisou aí de várias pessoas que acreditaram, né, que esse objetivo, que essa meta era alcançáveis, né? Boa noite, Cecília. Então nós temos para agradecer a Carmens, né? A Carmens tá aí falando aí, boa noite. A Carmens foi uma das pessoas das empresas que colaborou com a gente. Quero agradecer a Revivide, da minha amiga Keila, a Nativa Care, da Érica, né? Faz tempo que a Érica não passa por aqui. A Alma Lab, a One Pill, do meu amigo Otto, a Terra Cannabis, do meu amigo Rodolfo, a Farmausa, né? Vitalip, né? E a Carmen, né? A todos vocês, né, pelo Sechá, nosso muito obrigado. Sem vocês a gente não teria, né, essa grandeza, né, esse e-book tão bacana como saiu. E eu tô com ele aberto aqui do lado, né? Então deixa eu até diminuir aqui o negócio de perguntas, assim, para ver o que estão falando, tá? Mas qualquer coisa, se alguém tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa, né, tô aqui à disposição. Boa noite, Mari. Boa noite. A Mari da Tua Mania, minha amiga Mari, você já baixou? Bem, se você que baixou o e-book, não tem nem o que perguntar. Então, a gente entrando no e-book, né, a primeira coisa que a gente já vê ali, boas-vindas, né, da Revive de Brasil, explicando aí o que é o CBD. No editorial, né, tem um texto que eu fiz, né, achei que ficou muito bacana. E o sumário, ele é dividido, né, tanto a parte de saúdes e a parte de negócios. Então, no capítulo 1, nós temos a história, né, da cannabis, não só da cannabis medicinal, mas a história da cannabis, né? Uma história aí que tem no mínimo 12 mil anos. Ficou maravilhoso o PDF, parabéns a toda a equipe. Obrigado, Guto, e não esqueça de pedir, tá, para que baixe nosso e-book, né? Eu sei que PDF ficou legal, é mais fácil de passar, mas pede para baixar. Nós já estamos aí batendo quase os 1000 acessos e tenho certeza que a gente vai conseguir muito mais do que isso. No capítulo 2, nós vamos estar falando sobre a planta. Minha esposa entrando, o Brunão também entrou, o Bruno acabou de sair daqui da clínica. Grande abraço, Bruno. Oi, Fá, tudo bom? Estamos falando aqui do e-book. Se o Enzo ou o Bernardo estiver por aí, já manda um beijo. Então, no capítulo 2, vamos falar sobre a planta, né? Uma planta que tem masculino e feminino, né? Mas a parte que interessa, né, a força da planta, onde ela tem sua maior utilização, assim como em toda a natureza, está no feminino. No capítulo 3, boa noite, Igor. No capítulo 3,
nós vamos falar da relação da cannabis com o nosso corpo, né? E aí a gente vai falar aspectos de diversas doenças. No capítulo 4, nós temos assim, formas de aplicação, né? As vias de administração que a gente pode estar utilizando os canabinoides, né? Quando a gente fala aí dessa aplicação da cannabis em todas as formas que a gente pode estar utilizando. No capítulo 5, nós temos aspectos históricos e legais da evolução do acesso do uso medicinal na cannabis no Brasil, ativismo e legislação. É bacana que a gente vai mostrar desde como tudo começou, né, na primeira regulamentação, na primeira orientação em 2014, né, a quantidade de documentos, de exames que precisavam e daquilo que é hoje. No capítulo 6, né, a cannabis e a economia, né, todo o aspecto da cannabis, né, o quanto ela tem alavancado a economia de diversos países, né, ou estados norte-americanos. No capítulo 7, omissão regulatória, a grande vilã que dificulta o acesso e trava o mercado gigantesco do uso medicinal e industrial da cannabis no Brasil. Né, o bacana é que logo que a gente estava para lançar o e-book, teve a questão da PL 399, né, a saída dela com aprovação da comissão especial, né, e terminamos aí, temos um glossário, né, que seria o capítulo 8, né, e lembrando, né, que isso só foi possível, né, porque tivemos aí, né, parceiros que nos ajudaram, como a Revivid, da minha amiga Keila, Native Care, Almalab, OnePill, Terra Cannabis, a Farmausa, né, que está sempre aqui acompanhando a gente, aí uma empresa muito bacana, muito séria, Vitalip e a Carmens, né, também são essas as empresas que tiveram aí no nosso lado aí nesse e-book. Minha mãe também entrou, Leda. Oi mãe, tudo bom? Hoje estamos falando do nosso e-book aqui do Sechá. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu já vou partir para falar mais coisas do e-book. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser falar preferencialmente do e-book, tá? Mas qualquer outra dúvida, a gente está aqui. Então vamos estar continuando, né? Então vamos aqui para o capítulo 1, né? E a gente começa, né, o nosso e-book falando aí, né, da cannabis na humanidade, né? Então começamos aí na China, né, há 12 mil anos, né, a cannabis ela é considerada não uma das primeiras plantas a ser cultivada pela humanidade, né? Ela é conhecida como uma das primeiras plantas a serem domesticadas pela humanidade. E a gente tem a primeira descrição dela, né, para o uso medicinal no ano de 2700 e uns quebrados aí antes de Cristo, né, por um imperador chinês que utilizava a cannabis para fins medicinais, para tratamento do que hoje a gente imagina que seja alguma doença reumática, né, como por exemplo a gota, né, que é pelo excesso de ácido úrico, né, porque ele descreve muito bem a utilização para dores, principalmente dores articulares, né. Hoje a gente sabe também, né, o quanto que a cannabis interfere positivamente no tratamento da artrite reumatoide por uma modulação, né, através de CB2 do sistema imunológico, né. Então, já há 5 mil anos atrás, né, já se sabia que dava certo, né. Precisou aí 4.900 anos para a gente descobrir o porquê que isso dá certo. E isso é uma coisa que a gente observa muito no consultório. Quando a gente vai falar de trabalho científico envolvendo, né, o uso medicinal da cannabis, muitas vezes, né, ele não é para saber se dá certo, né? Saber a gente sabe, a gente vê no consultório. Às vezes os trabalhos são para tentar explicar o porquê que dá certo.
que nem sempre isso está muito claro, que é essa questão da artrite reumatoide, por essa modulação do sistema imunológico através dos receptores CB2. Então, há 5.000 anos atrás, ela já é utilizada para dor, provavelmente por uma doença reumática. Né? Logo depois, né, da saída, né, não vou chamar saída assim, mas que a gente imagina uma linha temporal, a gente observa a utilização dela tanto pelos sumérios como no Egito. Né? Eles têm lá o papiro de Rasmussen, né, que já na primeira dinastia você já observa a utilização da cannabis e principalmente, né, na saúde da mulher. TPM, cólica, como ela é um antiespasmódico, né, algumas mulheres acabam tendo uma espécie de diarreia nesse momento. Né? E aí, doutor, maconha é cannabis? Maconha é cannabis, cannabis é maconha. Também cannabis, maconha, diamba, fumo de Angola. Eu fiz uma coluna, acho umas 2 colunas atrás no Sechá, né, que eu coloco aí um monte de nomes, né, que é conhecido a cannabis ou a maconha aqui no Brasil. Aninha, tudo bom? Feliz em te ver aqui, faz tempo que a gente não conversa. Obrigado, viu, que você gostou do estilo. Né? Bye, Fabiana. Vamos lá, se ninguém entrar com nenhuma pergunta, eu vou continuar aqui na parte da história da cannabis. Vamos ver aqui. Compartilhem, obrigado, Igor. Aninha, você já baixou o e-book do Sechá? Meu, baixe que você vai se surpreender. Boa noite, doutor. Não entro muito aqui, mas sou super sua fã, excelente profissional. A Julie Tribério. Obrigado, Julie. Obrigado mesmo, viu? Vamos ver mais aqui. Tá, então, qualquer dúvida, tô aqui. Enquanto isso, vamos continuar na história aqui da cannabis. E a gente saindo, né, dessa região aí da China, a gente vai entrar onde? Vamos entrar no Egito, né? Então, lá a primeira dinastia. E por que o Sechá tem o nome de Sechá? Né? Sechá é uma deusa egípcia, né? Por mais que muita gente alegue que não, se a gente olhar na cabeça, né, das representações dessa deusa, entendeu? É uma folha de cannabis ali em cima. E a cannabis ela era muito importante na economia do Egito na época por 2 razões. A principal pela produção de papiros. Eles usavam partes da planta da cannabis para a produção de papiros. E aí você vê que tem assim, uma ligação, né? Nos papiros estão escritos os livros você tem um conhecimento, esse conhecimento ele vai ficar armazenado numa biblioteca, que chamava-se Casas da Vida. Então, a deusa que cuida do papiro, do conhecimento e das Casas da Vida é a deusa Sechá. Né? Daí que tivemos, né, a ousadia de colocar o nome de Sechá no nosso portal, porque a nossa missão sempre foi essa, né? Trazer esse conhecimento, trazer toda essa informação de uma forma mais real possível. E isso a gente fizemos um esforço hercúleo, entendeu? Para colocar isso no nosso primeiro e-book, né? Para ter esse DNA do Sechá. Então aqui, né? Isso tudo aqui no primeiro capítulo, né? A gente já tem aqui a história do Egito Antigo, né? E aí aqui tá em destaque. A cannabis era usada pelos egípcios antigos para tratar uma série de doenças. Um dos usos mais notáveis é para lavar os olhos de pacientes com glaucoma. Né? Uma das coisas que a gente tem maior fundamentação é a utilização, né, do THC, né, para o tratamento de glaucoma, porque diminui a pressão ocular. Né? Isso daí nós estamos falando há pelo menos 4.000 anos atrás. Tá? Pega um comentáriozinho aqui. Cecília, super interessante o porquê do nome Sechá, faz todo sentido. Obrigado, Cecília, é isso mesmo, essa era a ideia. Então, missão concluída. Agora que já estou
na página 2 aqui, né, a gente já entra aqui assim na Índia, né? Na Índia, né, fala que cannabis também é chamada de bang ou banga, né? Também tem uma longa e rica história. As escritas hindu, conhecida como os Vedas, né, o Atava Veda, os sagrados que foram registros entre 1500 e 500 antes de Cristo. Nesses documentos está o que se sabe hoje sobre o uso da cannabis nas sociedades indianas antigas, né, que era usada de duas formas, ou para fins medicinais ou para fins religiosos, né, principalmente para os devotos do deus Shiva, né. O deus Shiva é aquele deus que tem um tridente, ele é azulzinho, e ele é o deus responsável pela destruição e reconstrução do mundo. E ele dá de presente a cannabis para a humanidade para que possa ser construído um mundo melhor, um mundo mais igual, né? E ela é usada por esse aspecto religioso, né, por esses seguidores do deus Shiva até hoje. É uma cerimônia, a cerimônia das cores que tem lá, muito bacana, tem diversos vídeos, é bem interessante. Se alguém tiver alguma pergunta, tanto sobre o livro ou qualquer outra, por favor, não se sintam acanhados, tá, em fazer, estou aqui para isso. Enquanto isso, eu vou contando, falando aqui com todo o orgulho do mundo, do nosso primeiro e-book, né, comemorando os 2 anos de Sechá, né, e, né, solidificando uma parceria muito forte, muito bacana, com a Revivid, com a Nativa Care, com a Alma Lab, com a One Pill, com a Terra Cannabis, com a Farmausa, com a Vitalip e com a Carmes, que sem essas empresas, né, a gente não teria aí conseguido colocar esse objetivo, esse sonho de em pé. Aí tem a parte aqui assim, destaque, né, nos textos sagrados da Índia antiga, a cannabis é listrada como uma das 5 safras sagradas, sendo tratada como parte da medicina da época relacionados ao deus Shiva, que era o que eu estava acabando de contar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, vamos continuar no nosso e-book, a demonização da cannabis e os processos da proibição mundial. Aqui, quando a gente olha, né, no canto superior dessa página, a gente vê alguns vídeos que foram divulgados nos Estados Unidos na época, né, demonizando a cannabis. Eu estou tentando aqui procurar a data que fizeram esses vídeos, porque tudo começa com uma grande migração. Se eu estou com rinite, eu acho que é rinite, né? Não é Covid não, eu acho que é rinite. Estou meio congestionado, com tosse, mas estou sozinho aqui. Então, eu acho, se eu não me engano, deve ter sido ali depois da década de 20, porque você tem uma entrada muito grande de mexicanos nos Estados Unidos ali na década de 20, e eles trazem a cannabis de uma forma mais ativa. E se a gente olhar o panorama dos Estados Unidos nessa época, era uma situação muito atípica, porque nós estamos no meio de uma lei seca. Então, onde você tem assim, uma força policial muito grande para combater, né, o álcool, e você começa a ter o fumo de Angola, de amba, cannabis, né, se difundindo nos Estados Unidos e conseguindo muitos adeptos, muitos jovens, principalmente de origens hispânicas, árabes, negros e indígenas. Espera que eu já continuo. Infocannabis Brasil. No caso de Parkinson, em conjunto com dor crônica. Então vamos lá. Porque muda muito o tratamento. Por exemplo, que tipo de Parkinson que nós estamos falando? Um Parkinson clássico ou um rígido acinético? E essa dor crônica, né, ela é uma dor neuropática, né, tem uma etiologia essa dor, tem uma causa?
Espero que eu acho que ele respondeu de novo. É interessante medicar com óleo full spectrum ou óleo de CBD isolado? Desculpa, gente. Mesmo antes de você responder tudo aquilo que eu te perguntei, eu já te falo. Full spectrum. E dependendo do tipo de Parkinson, dependendo do tipo de dor, com uma concentração maior de THC. Tá? Mais alguma pergunta? Senão eu vou continuar falando da história ali dos Estados Unidos, né? Década de 20, mexicanos entrando. E aí, o que aconteceu? A minha cunhada entrou. Oi, Renata, tudo bom? Faz tempo que eu te vejo aqui. Beijo pra você. Espero que você esteja melhor. Você não estava muito bem, espero que você esteja melhor. Bem, voltando, né, ao assunto. Então começa a ter esses jovens, né, consumindo um pouco mais de cannabis. Existe o máximo de THC permitido no Brasil? Quem pergunta é a Iarinha Maria Monteiro. Se não me engano, tá, o limite é 25 mg por ml. Mas eu acho que depende muito de qual RDC. Pelo menos assim, daqueles que eu conheço de importação e vendidos em farmácias no Brasil, o máximo que eu já vi foi 25 mg por ml. Renata, Lauren, oi, beijo pra você também, Laura, Renatinha. Aí vou voltar aqui para a história então vamos lá. Aí começa a ter esses adeptos no sul dos Estados Unidos e rapidamente começa a se difundir. E aí tem a campanha presidencial do presidente Roosevelt. O presidente Roosevelt nos Estados Unidos foi o único presidente que teve 4 mandatos seguidos. E uma das plataformas dele, assim que ele entra, é acabar com a lei seca. Então volta o álcool para, vamos colocar assim, para destaque. E aí, o que nós temos? Né? Nós temos a cannabis disputando o mercado de tecido de algodão com os produtores de algodão do sul dos Estados Unidos e também disputando o uso social com os produtores de álcool do norte dos Estados Unidos. Né? E aí você vai começar a ter o quê? Você vai começar a ter a taxação da cannabis nos Estados Unidos para tentar, de alguma forma, que ela fosse usada somente para fins medicinais. E aí você acaba com as plantações de todos os tipos de cannabis nos Estados Unidos. Aí tem mais detalhes sobre essa história no nosso e-book, vai falar aqui, né, do começo, né, do FBI, não é FBI, é Federal Bureau de Narcóticos, é o FDA também não. Tendo como chefe o R, aí tem uma história muito bacana sobre isso daí, mas o que é interessante? Que o mesmo governo Roosevelt, né, que lá na década de 30 taxou, proibiu, quando chega na década de 40 ele continua presidente, agora nós temos a Segunda Guerra Mundial. E para fazer corda marítima, farda, material para paraquedas, um tecido muito resistente. Cadê plantação? Não tem mais nos Estados Unidos, acabou. Vamos comprar de fora. Quem que é o grande produtor? China. Quem que está controlando a produção de cânhamo na China? Japão. Eixo contra os Estados Unidos. Né? Nesse momento, o governo americano se viu o quê? Obrigado a incentivar a plantar cannabis, é o cânhamo industrial. Esse mesmo cânhamo que nós estamos aqui no Brasil hoje brigando, entendeu? Com unhas e dentes para conseguir aprovação na PL 399. Né? E como é que ele faz isso? O Ministério da Agricultura faz um filme chamado Hemp for Victory. Você acha em qualquer aplicação, é muito fácil, colocar na internet e você vai ver. Que ensinando e incentivando os fazendeiros dos Estados Unidos a plantarem cânhamo para o uso na indústria militar. Bem, aqui eu vou falar da lei de 37, em 71 foi lançada nos Estados Unidos a campanha Guerra às Drogas pelo então presidente Richard Nixon durante a guerra no Vietnã. A forma como essa guerra contra as drogas, né, foi feita, está sendo feita, né, vem sendo feita
nos últimos aí 50 anos, não deu certo. Não é desse jeito que nós vamos conseguir lidar com esse problema. A gente está colocando o problema embaixo do tapete, né? A gente não quer saber desse problema, então a gente acaba prendendo todo mundo, fazendo com que o Brasil tenha a terceira maior população carcerária. Então você vê que assim, se isso não deu certo em nenhum lugar do mundo, aqui então está dando menos ainda. Espera que eu vi que alguém escreveu alguma coisa, vamos olhar aqui. Doutor Pedro, você teve medo de começar a prescrever cannabis? Muito. Né? E assim, eu comecei a prescrever não vou dizer por pressão, é uma história bem interessante. Né? E assim, e o preconceito como é que foi? Né? Eu sou neurocirurgião, eu faço cirurgia, né? Faço até hoje, faço cirurgias para epilepsia, para transtornos de movimento, para dor. E eu tinha no meu consultório, né, como tenho até hoje, pacientes em fase pré-operatória, pacientes que já tinham sido operados. Naquela época eu tinha muito mais paciente cirúrgico do que hoje, por conta da utilização medicinal da cannabis. Mas tinha um casal muito bacana que tinha 2 filhas e uma delas tinha indicação de cirurgia. Na fase de fazer os exames pré-operatórios, de criar um vínculo maior com a família, eles deram uma sumida, né? Depois voltaram e era assim, a criança tinha 20 crises convulsivas por dia, começa a ter 3 crises por semana. Não tinha mais indicação cirúrgica. Mandei uma cartinha pro neurologista que tinha me encaminhado. Perguntei várias vezes o que eles tinham feito, se tinham feito alguma coisa de diferente. Nada, ninguém me falou nada. Entendeu? Mas não tem mais indicação cirúrgica. Passado alguns meses, isso foi em 2013. Passado alguns meses, esse pai volta no consultório sozinho, dizendo que a criança estava internada por conta de uma pneumonia, que tinha sido parado de dar um remédio fitoterápico e se eu não podia intervir dentro da UTI para que esse remédio fosse dado. No começo pensei assim, por que não pede para o médico que prescreveu para estar fazendo isso? Mas como é um hospital que eu opero, falei, não custava nada. Peguei, conversei direito com o pai, peguei o prontuário, falei, bem, deixa eu entender melhor que remédio que é esse, quem deu e por que deu. E aí o pai me contou que era um remédio à base de cannabis. A primeira coisa que me veio na cabeça foi falar para esse pai assim, você vai perder, se o conselho tutelar ficar sabendo disso, você perde a guarda dessa criança. Entendeu? Você está dando droga para ela, você está dando maconha, cara. Mas uma frase do pai falou assim, doutor, mas ela melhorou. E foi verdade, ela tinha melhorado. Conversei na UTI, o colega que estava lá falou, olha, já estou sabendo dessa história, a família já veio aqui falar, não tem como, não tem registro na Anvisa, sei lá de onde veio, ninguém sabe quem prescreveu, mas a criança está melhor da pneumonia. Ela tem condição de ir para o quarto, o que está segurando as crises convulsivas. Se ela for para o quarto, que a vigilância é menor, se a família der, se melhorar, bem, se não melhorar, vai voltar. E a criança foi e melhorou. Então assim, tive medo? Tive. Entendeu? Até para vencer o meu preconceito. Depois eu tive que vencer o preconceito e o medo da minha família, que falava que eu era maluco de prescrever isso, que eu perdi o CRM. Que, não desmerecendo, mas como a minha habilidade é cirúrgica, eu ia furar coco na praia. Porque isso garanto para vocês que eu faço muito bem. Então, vencer todos esses preconceitos foi muito difícil, Foi uma disruptura, Essa palavra ela é nova no meu vocabulário. Eu vi que a Aninha escreveu alguma coisa para mal-estar que algumas pessoas têm de pós-vacina. Pode ser utilizada a cannabis medicinal? Pode, mas aí a gente tem um problema. Até você conseguir, já passou o mal-estar pós-Covid. Então, assim, se você já usa por alguma razão, nessa fase, vale a pena aumentar. E o que a gente vê, Aninha, em alguns trabalhos de fora do país,
falando que os déficits cognitivos pós-Covid, que a pessoa fica meio esquecida, como se fosse um déficit de atenção, pode sim ser tratados com canabinoides. Então é um trabalho muito bacana. Yarinha maravilhosa, obrigado por você ter gostado da história, mas foi assim que eu comecei, e por isso que algumas pessoas, eu até entendo que médico tenha medo, que médico não queira prescrever, mas não fala que não tem referência, não fala que não tem uma bioquímica envolvida, entendeu? Na última edição dos livros de farmacologia médica, entendeu? Está muito bem descrito a ação dos canabinoides. Sabemos que eles saem do ácido araquidônico, que através de ações enzimáticas, sabemos quais são as enzimas, entendemos os endocannabinoides. Então, você pode até não concordar, mas falar que não tem, não dá. Muito legal saber, obrigado, Yarinha. Cana mulheres, no meu caso de tireoide de Hashimoto. Sim, né, assim, não acho que dê para tratar, né, uma tireoide de Hashimoto somente com óleo de cannabis. Mas que você vai sentir melhora, com certeza. Melhora do quê? Né, se a gente for pensar no sistema imune, pensar em CB2, né, então o CBD estaria mais do que indicado para você. Cecília, obrigado. Anderson Cabral Guerreiro, presidente lá não é do Clube do Jeep, é o presidente, entendeu, de uma turma dentro do Clube do Jeep de Mauá. Um abraço, Anderson. Minha professora Anair, estou adorando vencer nossos preconceitos em prol do bem maior é para poucos. Verdade, professora, não foi fácil, né, mas acho que foi Einstein que falou, né, uma mente que se abre uma nova ideia nunca mais volta a seu tamanho, né? Então, todo conhecimento, eu acho que eu aprendi isso com você, professora, todo conhecimento traz responsabilidade. A partir do momento que você vê uma coisa acontecendo, você não pode se negar só porque você não acredita nela, né? A gente não tem compromisso com o erro. Bem, então, já que ninguém tem mais perguntas, voltaremos para o nosso e-book. Estou vendo aqui assim. Espera que alguém escreveu alguma coisa. Obrigado, Renata. Estamos vencendo juntos, né? Inúmeras barreiras, né? Mas principalmente, entendeu? Porque acreditamos nessa planta e lutamos pelo acesso das pessoas a ela da melhor forma possível, da forma mais segura. Cana Mulheres, obrigado, Dr. Pedro. Assim que for possível, vou te procurar para uma consulta. Agradeço desde já. Cana, olha, dentro do Sechá, né, a gente está reformulando isso. A gente tem uma lista assim, com vários médicos, com vários especialistas. Tá? Então, assim, eu não sei se eu vou ser o melhor médico para você. Tá? Obrigado pela oportunidade, mas se quiser, lá no Sechá, a gente tem ali vários médicos e a gente está com um reforço no time aí, o João Montenegro, né, que está embarcando aí num desafio muito grande. Eu tenho certeza, entendeu, que rapidinho ele vai estar reformulando isso. Mi Cardoso Leal. Olá, gostaria de saber sobre o CBG, para que serve e se já usa no medicinal. Tenho visto falar. O CBG, ele é chamado o pai de todos os canabinoides. Porque o que acontece? Quando a planta nasce, ela nasce com muito CBG. E esse CBG, ele vai se transformando em outros canabinoides, inclusive no THC. Isso não acontece assim, e quando você tem toda essa transformação, o CBG é menos de 1% da planta. Quando a gente fala do cânhamo, do hemp, né, a planta que tem, segundo alguns autores, menos do que 1% de THC,
você não tem essa biotransformação, você tem muito CBG, e por você ter bastante desse canabinoide, né, você consegue isolar ele, fazer produtos de espectro ampliados, onde você pode colocar mais o CBG. Inicialmente, né, primeiro se divulgou que ele teria efeitos parecidos com o THC, só que não tendo os efeitos adversos psicoativos do THC. Isso foi uma verdade que não se aplicou na totalidade, mas realmente para algumas doenças ele se comportou muito bem. Depois ele foi utilizado para doenças psiquiátricas, né, pela mesma razão que muitas vezes utilizamos o THC, e se mostrou muito eficiente. Questões de infecção, de inflamação, eles também têm sua ação, mas nem sempre, tirando inflamação, mas de infecção, a via oral é a melhor via. Então é um canabinoide legal, tem suas utilizações, não conhecemos as aplicações terapêuticas dele, não temos tantos estudos como temos CBD e THC, mas parece uma coisa assim muito promissora. Dr. Pedro, o que acha de utilizar a cannabis medicinal? Eu acho ótimo, Ana. Entendeu? Eu acho ótimo porque assim, eu fiz isso em casa. Né? Eu tomei, a Fabiana tomou, né? Então eu acho que vale a pena sim. O Fê.Lipe Alves. Mestre, hoje uma farmácia de manipulação consegue liberação para a produção de óleo? É um trabalho hercúleo, mas já temos algumas no Brasil que traçaram essa via, que conseguiram sim. Priscila C. Alves. Na minha região, Vale do São Francisco, ainda parece muito distante a discussão sobre o uso da cannabis medicinal. Sou uma entusiasta das possibilidades terapêuticas e deve continuar daqui a pouco. Márcio, parabéns, obrigado. Eu que agradeço, Márcio. C. André, boa noite. Sanzinha, hoje faz 5 anos que você e o Dr. Sérgio fizeram minha cirurgia na medula. Quero te agradecer de coração o acolhimento de sempre por ter me devolvido a mobilidade. Deus te abençoe grandemente. Sanzinha, eu que te agradeço a oportunidade, entendeu? De ter tratado de você, de ter conhecido você, de ter estado com você nesse momento que não foi dos melhores, mas que passamos juntos, né? Então, nesses 5 anos aí, né, sou eu que tenho que te agradecer, né? Afinal de contas, né, a parte mais importante de um médico, como meu pai diz, é o paciente. Léo Camargos. Existe algum exame específico que possa identificar a síndrome da deficiência clínica de endocannabinoides, em especial aquele que inibe a produção de dopamina? Não que eu conheça. Mas que inibe a produção de dopamina? Na verdade, assim, o que produz a dopamina é substância negra. Posso estar falando, Léo, a pior besteira do mundo, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas se a gente estiver falando de transtorno de movimento tipo Parkinson, né, não são os canabinoides que vão inibir a produção de dopamina. Tanto é que um dos poucos lugares do sistema nervoso central que a gente tem receptor CB2 com uma abundância maior é perto dos núcleos da base, e você tem uma transformação de CB2 para CB1 para ajudar o controle de movimentos. Então eu acho que os canabinoides não são eles que inibem, tá? Mas se você tiver alguma informação, me conta aí. Ed Dias Júnior, o senhor toma canabidiol? Tomo. Tomo porque sou ansioso, entendeu? Se deixar eu não paro, eu caio da cadeira, né? E depois que eu tomei, comecei a tomar canabidiol, em casa todo mundo toma, né? Eu, minha esposa, meus filhos, entendeu? Eu acho que como já tem flúor na pasta de dente, a gente pode tirar o flúor da água e colocar uma nanotecnologia com canabidiol na água do mundo. Isso, junto com terapia, cara, a gente ia resolver 2/3 dos problemas que a gente tem no país. Ainda estamos juntos, amanhã tenho consulta com você. Oba, então amanhã, entendeu? Vou te dar um abraço desses 5 anos. Mas vai com paciência, porque amanhã a agenda tá dura, tá? Felipe Alves. Doutor, meu pai está entubado há 20 dias.
e grave. O CBD pode ajudar ele na recuperação, saindo da UTI? Felipe, pode. Entendeu? Te desejo, cara, que o melhor aconteça. Entendeu? Que você tenha aí entendeu? Toda a clareza que quando sair dessa, entendeu? A gente vai usar canabidiol e seu pai vai ficar legal, cara. Não perca fé, né? 20 dias de tubo, não sei a causa, mas qualquer que seja, 20 dias de tubo, teu pai é um grande guerreiro, cara. Parabéns. Aninha, essa questão da farmácia da manipulação é que não se consegue a importação do insumo, infelizmente. Ana, depois você não precisa importar. Só pensa nisso, você não precisa importar. A liberação seria para plantio também com a PEP. Aí eu acho que farmácia de manipulação não consegue. Deve conseguir após a PL 399, né? Se a gente conseguir passar isso. Preciso muito para ansiedade, o Flávio Luz está falando. Flávio, legal, mas para ansiedade, CBD. Mais do que THC ou qualquer outro. Aninha, as possibilidades da fabricação são a Receita 327 da Anvisa, nas leis oficiais das farmácias de manipulação não diz como será a importação do insumo. Verdade, isso daí concordo com você. Grato, doutor, eu também tomo e melhorei muito a ansiedade. Grato pelo conhecimento. Ed, tamo junto, cara. Léo R. Camargos. Entendo que há alguma ausência de canabinoides que não provoca essa inibição de dopamina. Não me expressei corretamente na publicação anterior. Sim, eu acho que não tem. Que vai te dar, isso daí não tem. Mas você pode ter uma coisa que pode te ajudar bastante, que são os exames genéticos para metabolização de canabinoides. Né? E aí talvez você consiga direcionar uma terapêutica mais ajustada a isso. Stones Flores. Moro nos Estados Unidos, sou paciente aqui, meu filho também é paciente medicinal. Existe uma maneira de conseguir cultivo aí sem ter renda comprovada aí no Brasil? Olha só, nem todo mundo que tem o HC de cultivo é por um problema financeiro. Né? Os óleos de extração artesanais, eles têm outras características dos óleos full spectrum, que são óleos de empresa. Então, muitas vezes, a indicação do plantio é ter um produto mais direcionado àquilo que a pessoa precisa. Então, daria sim, tá? Tenho todos os lados médicos na Califórnia e do Brasil. Perfeito. Cannabis medicinal é bom para o casamento. Não tenha dúvida, Aninha, eu escrevi, não esse domingo agora, o passado, né, um texto lá no Estadão, que eu falo quase isso. Eu falo assim, olha, canabinoides não é bom para tudo, mas é bom para todos. Obrigado pelo apoio, pela palavra. Se a condição dele é complicada, mas espero que logo eu possa apresentar seu trabalho a ele. Felipe, entendeu? O meu e de outros, cara, não perca fé. São dias desleais, tá? Mas, cara, é 1% de chance e 99% de empenho. E não deixe que ninguém te tire isso. Edivan, óleo de CBD com THC 1%. Pode demorar alguns meses para fazer efeito? Edivan, depende para que você está tomando. Mas nenhum tratamento com canabinoide é para levar meses para fazer efeito, tá? Mas aí me conta melhor. Tem que ter domicílio no Brasil. A Ana, eu acho que ela está respondendo a pergunta do Frois. A Ana é advogada do Rio de Janeiro, entendeu? Tem uma experiência enorme. A primeira live que eu fiz, cara, e a melhor live foi com ela, né? E eu chamei ela porque realmente ela é uma fera demais, tá? Então, super advogada, né? Ana Isabel Holanda, ela vai aí, o que ela falar aí a respeito disso, eu assino embaixo com as duas mãos. Ed Dias Júnior, eu tenho um problema de quadril, queria me operar, fui no fisioterapeuta, fui espectro, sumiu com minhas dores. Incrível. Aproveita então, cara, reforça. Fisioterapia, entendeu? Faz aí um fortalecimento muscular, aproveita que tá sem dor, entendeu? Pra gente ganhar mais ainda.
tem que ser residente no estado do Brasil para acionar. É da minha família. Contra epilepsia refratária. Não, Divan. Não. Muitas vezes o THC ele pode ser epileptogênico. Dependendo da idade da pessoa e o tipo de epilepsia tem, o problema pode ser o THC. Aí às vezes os espectros ampliados funcionam melhor, às vezes até o CBD isolado. Agora, se está aumentando a dose progressivamente e as crises estão diminuindo progressivamente, beleza, uma questão de ajuste, está caminhando para cima. Agora, se está patinando, não. Ou faz um teste genético, tem alguma coisa aí que não tá batendo. É da minha família. Live épica, você é incrível. Tá bom. Você que é super generoso, imagina, faz o seguinte, é só vocês assistirem a primeira live minha, eu, a doutora Ana Isabel, e depois vocês me falam se eu estou exagerando ou não, se foi uma das melhores lives do Seixato, pelo menos assim, a audiência lá em cima. Esse doutor Pedro referência uma pedir interna, porque a Ana, ela também é advogada do IPSEC, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, que tem uma missão de pegar essas informações, entendeu? De pegar muita coisa que está nesse e-book, entendeu? Que se você não baixou, você está perdendo. Colocar embaixo do braço, né? Geralmente é o Bruno que faz isso, que é um cara bem maior, com uma cara assustadora, embora tenha um coração de ouro, mas... De ouro não, tem um coração muito bom, mas uma cara assustadora. E vai levar para o governo, para que pelo menos eles tomem decisões, né, em cima de dados científicos, né, e não de preconceito, de suposições, de alegações, né, não tem compromisso com erro, né, você assina e carimba, né, então esse é o IPSEC, convido vocês a visitar o site do IPSEC. Os cursos testes genéticos podem ser pleiteados ao plano. Também não sabia dessa, Ninha. Bom saber. Eu estou iniciando o cultivo, mas ainda não tenho uma receita de produção de óleo. Seu e-book tem? Felipe, não tem. Mas olha, tem uma associação em São Paulo, inclusive ela saiu a autorização dela, o mandato de segurança, HC, não sei, chamada Cultive, né? Lá eu tenho certeza que você vai encontrar, né? Mas acho que em outras associações como a Santa Cannabis e a Abracam você também vai encontrar isso daí. Quero assistir a live com a doutora Ana? Assiste, que vai ser muito legal, né? Vocês vão ver que eu melhorei bastante do que eu era no começo para agora, ficar falando neto da hora, era um terror. Mas a Aninha, que foi assim a primeira, entendeu? Cara, é um show, inclusive, Ana, quando fizer 1 ano de live, deve estar batendo por aí. Eu vou te chamar pra gente comemorar, viu? Fazer uma live com você. Sou aluno da Movirecana, a Unifesp, puta, legal, você deve estar para entregar. Tem vários alunos aqui, né? Doutora Cíntia, se tiver aqui ainda, vai estar. Bruno, maravilhoso presidente, mas com cara de mal. E agora voltando aqui para o nosso e-book, até ter alguma outra pergunta. Parece que tem mais uma. Os planos de saúde estão coordenados para a cobertura de várias doenças. E na minha opinião, Ana, sai mais barato. Eu acho que os planos de saúde estão fazendo isso é porque eles estão vendo que sai mais barato, que diminui a internação, diminui o custo de home care. Não que eu seja contra as operadoras, eu só acho que elas, cara, é CNPJ, não é CPF. Né? E elas estão aceitando cada vez mais porque elas estão vendo que sai mais barato usar do que não usar. Filho, oi, Enzo, beijo, já tinha te mandado no começo, estou mandando de novo. A doutora Cíntia que está aqui. Meu projeto final é uma associação. Felipe, eu não sei o que te motiva a você ter uma associação, ou você fundar uma. Talvez tenha uma próxima de você que você vai contribuir unindo forças, né? Pensa nisso, entendeu? Mas se a tua missão for ter uma associação e você precisar de um colaborador,
tô aqui, cara. Você me encontra toda terça-feira aqui no Seixá, entendeu? Tenho o maior respeito pelas associações. Tá perto de entrar no rol da ANS, putaninha. A hora que entrar, show de bola. Aqui vende e-book no celular. Então, doutor, eu tô aqui, entendeu? Numa foto aqui assim do professor Meshulam. Tô na página 6, são só 42 páginas. Deixa eu ver aqui. Que alguém perguntou, me inscrevi na APEP como voluntário, tô aguardando. Legal, Felipe. Bacana, né? Acho que você tem a APEP lá da Margarete, puta, sensacional, né? Acho que você vai gostar. Tem ortopedista no Seixá, o Ed Dias Júnior perguntando. Tem um cara assim, ortopedista de 2 mãos direitas, tá? Tardini, Ricardo Tardini, o cara assim, o cara é, entendeu? O mago da ortopedia. Bate aqui que você não vai se arrepender. O projeto é só para o trabalho final, entendi, Felipe. Quanto mais ações tiver contra plano e contra o SUS, melhor, acredito. Foi assim, entre aspas, nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa preocupante, né? A hora que o judiciário começa a legislar, a gente começa a ficar assustado. Mas o que nós vamos fazer se a gente não tem esse respaldo do executivo e do legislativo? Se para passar um projeto de lei sobre o medicinal é tapa, soco, ameaça de um projeto que é de 2015, né? Então, infelizmente, ainda bem que temos o judiciário que cada vez mais mostra seu apoio a essa causa. Acho o horizonte muito longo a pessoa fazer seu próprio óleo, pelo menos 2 anos, mas é fácil, né? Eu acho que a gente precisa, olha o Pedrão, né, entrando aqui, tá embaixo do comentário do Ed Dias, né, eu não consigo falar o sobrenome dele, é o Pedro da Maica, né, da associação da Santa Cannabis. Pedrão tá aqui falando de associação, cara, ainda bem que você entrou aí. O Pedrão de associação, entendeu? Ele é, puta, o meu mais novo amigo de infância, o cara nota 1 milhão. Então, Ed, é muito importante, entendeu? A gente ter, entendeu? A consciência de quem a gente vota para deputado estadual, para deputado federal. Né? Se é um deputado que não abrace essa ideia, repense no seu voto. É a única arma que a gente tem e é um tiro de sniper que só pode ser dado a 4 anos. Se a gente votar certo, tudo isso daqui vai caminhar muito para frente. Mas se a gente continuar votando em pessoas que ainda acreditam que a terra é reta, que cannabis, que maconha leva a drogas mais pesadas, que o maconheiro é um cara improdutivo, enquanto que maconha medicinal, cannabis medicinal é coisa de maconheiro, a gente não vai evoluir. Tá nas nossas mãos. Baixando o e-book, a NAC vai ver, tá? E qualquer crítica você pode me falar, entendeu? Porque como tá estampado, esse é o primeiro. Pedrão, é nós, Pedrão. Fala, Pedro Santa. Fala, doutora. Bem, aqui a gente tem uma foto no nosso e-book. Espero que o Pedro já tenha baixado também o e-book, né? Com o professor e pesquisador Rafael Meshulam, conhecido como o pai da cannabis. Se o Meshulam é o pai da cannabis, o padrinho brasileiro chamado Elizardo Carlini, né? Acho que eles eram amigos, inclusive. O primeiro trabalho feito, né, no mundo com a utilização de cannabis para epilepsia foi no Brasil, foi com o professor Carlini, e ele recebeu o canabidiol do professor Rafael Meshulam. Né, os dois eram amigos, trocavam informações, coparticipavam, né? Então, tá aí, né, nosso agradecimento a toda a obra do professor Elizardo Carlini, que vamos falar bastante dele no nosso e-book. Poderá mais médicos a prescreverem, não terem medo de qualquer retaliação. Eu também acho, Aninha, mas você sabe, entendeu? Eu nem te contei o que eu passei essa semana lá na reunião com o meu conselho. Depois eu te ligo, entendeu? Mas foi o que você falou. Assinei, mas tá tranquilo.
Bora pra Floripa? Agora. Info Cannabis. A Santa Cannabis está recebendo visitação. Estou sonhando em conseguir ser voluntário ou trabalhar lá. Ô Pedrão, a Infocannabis.Brasil, cara. O cara tá querendo ajudar. O Infocannabis, fica tranquilo. Eu não sei como, né, que a gente vai fazer essa ponte, mas a gente vai fazer, né, para estar fazendo isso. O Pedrão já respondeu, venham, estamos sim, é só chegar. Aí o Felipe quer ser voluntário. Olha aí, Pedrão, dia certo que você entrou, cara. O dia que estamos falando do e-book, entendeu? O Felipe aí já, muito bacana, conversamos bastante. Vou conversar com a Fabi, o Pedro será o último sempre. Patrícia Boscato, a mãe da minha linda, doce paciente Isadora, entendeu? O texto lá do Estadão que eu falei no começo, entendeu? É de uma conversa minha com a Patrícia, é por conta da Isadora, uma paciente que eu amo assim de paixão. É a melhor, a bola de Natal mais bonita que eu tenho. É uma foto minha com a Isadora, meu, que doce de pessoa. Pedrão já passando o telefone. A Infocannabis, anota o telefone aí, ligam lá, vou te mandar no inbox. Com certeza, Pedrão, é o melhor e-book. Não tenho dúvidas disso, né? Até porque, né? Muita coisa não, mas coisas importantes que tem no e-book foram de aprendizados que eu aprendi com você, né? E consegui de alguma forma contribuir, né, com o pessoal do jornalismo do Seixá, que esses sim foram os grandes heróis que fizeram esse e-book. Né, mas muita coisa que eu aprendi com você, Pedrão, entendeu? Você vai ver que tem ali um DNA ali do seu conhecimento também. Bem, o bom é que eu não preciso deixar o microfone aberto, né, para os minutos finais, porque é comigo mesmo. Então tá mais tranquilo. Mas olha, gente, eu consegui parar aqui na página 6, né, de 42 páginas, né, aqui seria a página 7 agora. Né, mas eu espero que vocês leiam, que por favor, entendeu? Vocês podem até passar para os outros por PDF, mas pede para baixar também, senão eu perco a conta, né? Porque nós vamos bater um recorde disso daí. Obrigado, mãe. E minha mãe não é daquelas que quando não é bom, ela fala que é, viu? Minha mãe, ela fala a verdade, doa quem doer, inclusive ao filho. Ed Cursino, Dr. Pedro, por gentileza, fazendo o meu óleo com plantas ricas em THC e produzindo full espectro, já posso uso para tratar minha família em geral, procurando tratar ansiedade, depressão, enxaqueca, por exemplo? Olha, enxaqueca geralmente funciona melhor com CBD. O mais importante é, você precisa testar esse óleo e a gente vê se a terra é boa e o que você tem na mão. Se teu óleo é rico em CBD, se é rico em THC, o que ele tem. Então existem empresas hoje que testam isso, né, para a gente ter uma segurança e não fazer um voo completamente cego. Vamos mandar o link para geral. Se for do e-book, Felipe, muito obrigado, tá? E agora que estamos chegando ao final, quero agradecer mais uma vez aqueles que ajudaram a colocar esse e-book, né, aí para vocês. A Revivid, a Nativa Care, a Alma Lab, o OnePill, Terra Cannabis, Farmausa, Vitalip e a Carmens. A todos vocês, o nosso muito obrigado de coração. Um beijo para minha esposa Fabiana, para os meus filhos Enzo, Bernardo, para todo o pessoal do Seixá, Camila Evangelista, que está aí nos assistindo. Muito obrigado aí, Camila, que foi fundamental para esse e-book tá em pé com quase 1000 pessoas. Eu acho que é muito mais, que tem muito PDF rolando, mas eu já recebi 2 vezes, tá? Por isso que eu sei que tem muito PDF rolando. Mas, gente, baixe nosso e-book e semana que vem, 7 horas, live do Seixá. E a todos vocês, meu muito obrigado. Tchau, tchau.